Conversamos a partir de agora com a psicóloga Júlia Nunes, ela que é presidente da AME, uma entidade que foi criada há 2 anos, mais ou menos, para atender mulheres vítimas de violência. Obrigado aqui pela presença. Como é que surgiu a ideia de criar a AME? Bem, a AME, ela inicia com a história de vida da minha família. Eu venho de um lar extremamente violento, no qual minha mãe não tinha condições financeiras de ter uma assistência de qualidade. Procurou um advogado, que eu sou advogada, procurou um advogado e o advogado nem sequer perguntou quanto é que ela recebia, mas disse a ela que ela voltasse para o interior, que ela, se ela passasse o salário dela do ano inteiro, não iria conseguir pagá-lo. E assim ela voltou para o interior e não conseguiu resolver o problema dela. O agressor, que tinha sequestrado a própria filha, e simplesmente não houve penalidade nenhuma, não foi condenado e morreu sem que nada acontecesse. E isso criou um senso de justiça muito grande e uma inquietude nos nossos corações, no coração da família toda. Sonho em ser advogada para poder dar assistência às outras mulheres de forma gratuita e de forma eficiente, como uma mulher merece. E iniciamos assim, me formei como advogada, realizei os sonhos dela e comecei a atender vítimas de violência e descobri que o advogado não resolve o problema da mulher. Na verdade, o que resolve é uma rede de apoio, porque essa mulher, por mais que tenha uma qualidade de presença jurídica, de alguém que corra atrás dos seus direitos, ela precisa estar preparada para enfrentar esse processo. Ela precisa entender que ela precisa estar forte para não voltar com o agressor. Muitas mulheres abandonam a causa, muitas, inúmeras, porque quando ele é preso, ela passa fome, porque ela se sente culpada de alguma forma, porque ele é um excelente pai, porque ele só faz aquilo quando bebe. E aí, nesse contexto, ela volta para o agressor ou simplesmente deixa de lado, não quer vê-lo preso. Sem contar quando a violência é praticada pelo filho ou pelo neto. A mãe prefere morrer do que ver o filho preso, do que ver o neto sofrendo dentro do presídio e tem uma ideia de que o presídio é o pior lugar do mundo, quando na verdade é um local ruim, mas merecido por aquele que fez com que chegasse ali. E crescemos. Iniciamos no jurídico, através de mim como advogada, entender essa necessidade da mulher, que para mim não era uma realidade, porque na minha casa a gente é mulher como mulher de fibra. Então, tipo assim, não que as outras mulheres não sejam, mas nossa personalidade não deixava a gente permanecer num relacionamento abusivo até descobrir. Quando a gente descobria, esse camarada tá me pisando, esse camarada tá fazendo o que, a gente esculhambava, fechava, denunciava, dava na cara, fazia aquela confusão toda. E algumas mulheres não são assim. Então, ela é mais pacífica, ela tem medo, ela é mais calma. E aí a gente precisou de uma psicóloga para poder dar esse norte a ela, para poder fortalecer. E da psicóloga a gente cresceu, porque nem tudo é dependência emocional também. Existem doenças, existe a síndrome do pânico, existe o bruxismo, existem tantas outras coisas que precisava de uma equipe multidisciplinar, que é o que a gente tem hoje, dentre elas a sua amada filha, linda e maravilhosa. A dependência econômica da mulher em relação ao agressor é o que mantém muitas vezes a mulher omissa no sentido de não denunciar? Sem dúvida nenhuma. E principalmente agora na pandemia, o índice elevado de violência contra a mulher. Como eu vou fugir do meu agressor se eu não tenho para onde ir? Como eu vou denunciar o meu agressor e ele vai ser preso e eu vou passar fome? Não sou eu, são os meus filhos também. O meu filho precisa do alimento dele. Agora, na pandemia, obviamente melhorou e agora está retrocedendo. Cadê as mulheres que viviam ali da feira, da venda de coisas na praia? Essa mulher está onde? Quantas mulheres ficaram desempregadas durante a pandemia? Então, não tem como falar em liberdade da mulher sem uma condição financeira para que ela possa fugir. E aí a condição financeira até para fugir. A gente pegou um caso de grande repercussão em Palmeira dos Índios, que a mulher tinha que fugir para outro estado. Quem vai pagar essa passagem? O estado ele não fornece essa passagem. As ONGs, as autoridades não estavam atentas a isso. Então é necessário essa independência financeira e a AME, ela fornece esse meio de fugir, mas ela não sustenta a mulher. Ela fornece a cesta básica
por um tempo determinado, mas o objetivo da gente é reinseri-la no mercado de trabalho, é mostrar para essa mulher que ela é capaz, que ela pode tudo, e isso eu garanto, porque muitas vezes o agressor já vem colocando na cabeça dela que você não vai conseguir sobreviver sem mim, e você não sabe fazer nada que preste, nem cuidar dos seus filhos você sabe, e isso está no inconsciente dela, faz com que ela não corra atrás. Então, para a mulher que está em casa, aí eu aproveito, né, toda oportunidade é válida para poder dizer uma verdade absoluta, porque se eu vencer, ela também pode vencer, e ela aos poucos, se ela não conseguir quebrar o ciclo de uma vez por todas, ela começa a se capacitar, a fazer o curso pela internet, a estudar no escondido, a distribuir o seu currículo escondidinha para que você possa trabalhar e se livrar desse agressor e desse opressor. Sem dinheiro, a gente não tem como ser livre. A bebida é um componente, bebida alcoólica, um componente muito forte no que diz respeito ao agressor? Muito. Na verdade, nada justifica a violência, mas existem fatores que até por estudos se comprovam que fazem com que os ânimos se alterem. Um deles, e um dos maiores dele, é a bebida alcoólica. É como se você fosse um monstro e você se liberasse. Você tem pessoas que quando bebem riem, tem pessoas que quando bebem choram e tem pessoas que quando bebem agridem. Por quê? Porque é da essência dele a agressão. Não só de bebida, como também de entorpecentes. E houve um aumento durante a pandemia desse uso de bebida e entorpecentes, porque com o tempo mais livre, você tinha mais disponibilidade e acesso àqueles materiais que faziam com que você se soltasse, que você mostrasse a sua real face. Não é porque, ele fez aquilo porque estava bêbado, ele fez aquilo porque ele quis fazer. Porque eu fiquei bêbada já inúmeras vezes e nunca dei na cara de ninguém, e nunca agredi ninguém, e a mulher que está aí do outro lado também. Então você coloca para fora o que você realmente é. Então, é verdade, a bebida modifica o ânimo e essa modificação de ânimo, na maioria das vezes, quando ele já é propício a violentar a mulher, ele comete o ato e ainda tem uma justificativa para no outro dia pedir para ela ficar. Não era ele, era a bebida. Nesses 2 anos de atividade de vocês, quais são assim, aqueles casos mais frequentes de violência? A gente tem a AME formalizada há 2 anos, mas nós estamos na ativa há 8. E a AME foi formalizada para poder tirar o meu nome, que eu sou muito pequenininha. A AME é uma coisa grande, eu sou pequenininha. Então, nesse período todo, o que a gente viu é que as mulheres que procuram a delegacia, as mulheres que acionam o judiciário, são mulheres que foram vítimas de violência física, ou da tentativa de feminicídio, ou da agressão física mesmo. Em contrapartida, existem diversos outros tipos de violência, tão graves quanto, eu digo que o feminicídio, o homem puxou o gatilho, e no suicídio, o homem fez com que a mulher puxasse o gatilho. Então, os nossos maiores casos são casos de violência física e tentativa de feminicídio, mas a realidade é que existem inúmeras mulheres por trás sendo violentadas psicologicamente e moralmente. E vamos chamar assim, a agressão, em termos psicológicos, quais são as mais frequentes? Existe a agressão contra a mulher, que é a mais praticada no mundo, que é chamada de louca. É descredibilizar o que a mulher fala. Você pode não saber inglês, e como eu sou péssima em inglês, mas você sabe o que é crazy. Então, a violência praticada contra a mulher, a maior violência praticada contra a mulher é chamada de louca. Por quê? Se você está falando algo que incomoda o outro, se você está contando uma verdade, a única forma de descredibilizar você é dizendo que você é louca. Como também, muitas mulheres, quando procuram as autoridades, quando querem denunciar, aí dizem, não, mas não leva em conta não, porque ela é louca. Então, essa é a violência psicológica maior praticada contra a mulher. Existe uma que é muito comum e que alguns estudiosos e algumas autoridades não consideram como violência psicológica, mas que a Associação AME considera e que para mim, para a Júlia, é uma realidade absoluta, que é a traição. A traição num relacionamento. O homem ou a outra mulher pensa, não, traição não tem nada a ver. Tem sim. Quando você trai a mulher, não é simplesmente um envolvimento com outra mulher, mas é um que
colocaram na cabeça da gente há muito tempo atrás que o que eu não tenho em casa eu procuro na rua. Então, se eu não tenho em casa, a falha é da mulher. Então, a mulher começa a procurar quem é outra mulher, a mulher começa a diminuir a sua autoestima, começa a se sentir culpada, começa a justificar. E nem só a traição, até mesmo quando na relação sexual não consegue ter uma relação sexual com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, a primeira coisa que a mulher pensa não é se ele está com um problema, ou se ele, seja ele de saúde ou psicológico, que não tenha conseguido chegar ao finalmente. Mas ela pensa, o que é que eu fiz? É porque eu estou gorda? É porque eu estou velha? É porque eu não sou boa o suficiente? É porque eu não sou boa nisso, naquilo? E isso para a gente também é violência psicológica. Bom, as punições para os agressores têm sido satisfatórias, na sua opinião? Não. Eu acho que a lei, hoje no Dia da Mulher, a gente tem muito que comemorar porque houveram muitos avanços, né? Mas ainda não o suficiente. Para a gente ver, até 2019, ou seja, menos de 2 anos, a mulher poderia ser assassinada pelo seu marido, pelo seu companheiro, e ele não ter penalidade nenhuma porque era legítima defesa da honra, coisa que não existe escrito na legislação. A legítima defesa da honra é uma adaptação, né? Então, o que é que o meu ponto de vista, a lei ela é linda, mas a aplicação dela ainda é muito falha e é necessário que os homens que agridem a mulher tenham uma resposta imediata do Estado. E quando eu falo Estado, eu não falo Estado de Alagoas, eu falo de todas as autoridades. É necessário que ele agrida a mulher e que a resposta seja firme, seja rápida, seja célere. Não adianta eu tenho uma mulher vítima de estupro, como a gente tem casos de mulher vítima de estupro, que a audiência, para poder condená-lo ou inocentá-lo, foi 20 anos depois. Essa sensação de impunidade, a mulher fica com medo de voltar a denunciar. E essa sensação de impunidade no homem também faz com que ele cometa novos crimes. Então, essa falta do poder estatal, da resposta imediata, da aplicação da lei imediata, ela é muito ruim para nós mulheres. Então, temos que melhorar. Tá ok, nosso muito obrigado a Júlia Nunes, presidente da AME, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.